Queridos, nós estamos aqui em Mishlei, capítulo... Olha só como é que eu estou com a cabeça hoje, queridos, com essa coisa do Papai Raimundo, não é? Capítulo 14, verso 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida para se desviar das armadilhas da morte. Não é por acaso, né, que a gente chegou aqui hoje, não é? E eu acabei de falar com vocês, você que vai estar ouvindo somente o curso não sabe, mas eu tenho um pai do coração. Depois de velha, o Eterno me deu um pai, viu, queridos? É você que pensa que você não tem pai, não tem mãe, ou o que quer que seja, que vai ficar sem ter. Pois eu ganhei o meu com 52 para 53 anos, então você também pode ganhar um papai e uma mamãe quando você menos esperar, né? Quantos dos meus filhos sabem disso, não é, queridos? Olha só, queridos, o temor do Senhor é como uma fonte da qual a vida flui, porque Ele guarda uma pessoa tanto dos pecados, das transgressões, das armadilhas da morte, como também a sua saúde. A sabedoria do Senhor vai dizer o que você deve fazer, qual o melhor caminho a seguir. Queridos, tantas enfermidades têm vindo sobre a humanidade, entrando pela boca, não é, queridos? Entrando não somente pelo que nós comemos, mas pelo que nós bebemos. E é claro, queridos, o temor do Senhor vai tratar, eu já falei para vocês isso, mas eu vou repetir dentro do curso. Teve um dia que eu fui dar ações de graças pelo alimento e o Senhor me respondeu: eu não espero que você me dê ações de graças por isso. Eu fiquei extremamente chocada e depois eu fiz uma análise do que tinha no meu prato, né? Eu mudei completamente minha alimentação, mas eu compreendi que eu posso tirar, queridos, uma boa batata do solo, mas a partir do momento que eu fritá-la, eu simplesmente tornei essa batata num veneno para o meu coração, não é verdade? Eu posso tirar uma boa mandioca do solo, mas a partir do momento que eu fritá-la também, eu vou estar trazendo para o meu organismo algo que ele não consegue digerir. Queridos, o Eterno, nós temos os sacrifícios que eram feitos antes de Mashiach vir, e você sabia que o Eterno pedia para ele a gordura? Não é que ele precisava da gordura, o Eterno não precisa de nada. Ele já falou para a gente que se ele tivesse fome, ele não falaria para nós. Vocês lembram desse texto, não é? E acontece que ele pede para ele justamente aquilo que nos fará mal. O nosso corpo, queridos, não foi feito para isso, não é? Nós não temos condição de digerir o que o corpo não sabe o que fazer. Ele guarda, queridos, não é? Olha só, Terrilim, Salmo 50, versículo 12: se eu tivesse fome, eu não te diria, pois o mundo é meu e tudo que nele contém. Ou seja, queridos, o Eterno não precisa da gordura dos animais, ele só não quer que a gente ingira esse tipo de coisa. Então, amados, a própria sabedoria de Hashem, o temor do Senhor, vai nos conduzir a termos também uma vida equilibrada fisicamente, não somente espiritualmente, que é claro, é a nossa priori. Não adianta eu ter muita saúde para fazer o que é errado, não é, queridos? Eu preciso ter uma saúde espiritual em primeiro lugar, e em segundo lugar, eu ter uma saúde física, porque este corpo é o único método de contato que eu tenho com este mundo, queridos, não é? Então, assim, queridos, há muita coisa que hoje nós ingerimos e que não deveria fazer parte da nossa dieta. E eu chego a dizer a vocês que são coisas que se tornam, às vezes, irresistível, não é? Eu estive conversando com uma mãe, a filha estava com 7 anos e nunca tinha provado açúcar. Com 7 anos de idade, estudou numa escola, aquela maternal, né, que tinha o mesmo método com relação aos alunos, e agora a criança vai entrar para a escola, uma escola particular também, mas é uma escola comum. Então o que acontece? A mãe estava apavorada porque a filha iria conhecer aos 7 anos de idade o açúcar. Queridos, tem noção do que é uma criança se desenvolver até os 7 anos sem nunca ter comido nada de açúcar, né? Eu não imagino, é claro, a família da pessoa é médicos, todo mundo na família da área de saúde, mas eu não consigo imaginar o que seria de nós
Quantos problemas eu e você não teríamos se a gente não tivesse conhecido o açúcar? O que o açúcar pode tratar das nossas vidas de um modo negativo? Assim, queridos, espiritualmente, o temor do Senhor é uma fonte para a vida, para nos desviar de armadilhas da morte, também espiritualmente. Não é? Assim como eu digo para vocês que há coisas que são irresistíveis. Céu, o que é irresistível para você? Queridos, pegar uma canjica com aquela cocada, queridos, né? Estava falando isso para minha irmã anteontem. Queridos, a minha filha sabe disso também. Queridos, isso é irresistível, não faça isso comigo, né? É uma coisa difícil, a gente conhece aquele sabor, a gente tem o desejo daquele sabor e não é diferente com o pecado, queridos. O pecado muitas vezes ele pode aparecer para você saudável ao seu paladar, pode aparecer para vocês como algo, não tem nada, todo mundo faz. E do mesmo modo nós podemos estar obstruindo as nossas veias da vida, obstruindo o caminho que nós temos para nos aproximar do Eterno, obstruindo o nosso coração, a nossa vida para com o Pai. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Numa multidão de pessoas está a majestade de um rei, mas na ausência de pessoas está a ruína de um ministro. A nossa tradução ficou bem diferente dessa tradução, mas eu queria muito que nós pudéssemos trazer isso para um contexto espiritual, para um contexto congregacional, não é? Eu vou ler para vocês como é que está aqui, versículo 28. Olha só, olhando aqui na tradução de Almeida. Na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta do povo, a ruína de um príncipe. Queridos, muitas pessoas olham para a quantidade de pessoas, na verdade, e considera isso um sinal de que o Eterno está ali naquela situação. Então, queridos, nós temos aí um monte de passeatas aí que não tem nada a ver com a glória do Eterno. Nós temos um monte de lugares cheios de pessoas vazias. Não é numericamente que nós estamos tratando, não é? O contexto quando se trata da espiritualidade, mas quando se trata da terra. Queridos, olha o que acontece. Acontece que as pessoas hoje, para qualquer situação, elas têm de ter uma maioria que esteja seguindo, uma maioria que esteja concordando, uma maioria onde as coisas possam funcionar, não é? A primeira palavra, pessoas, que o mesmo termo, não é? De povo mesmo, que Israel amou, Israel é o povo, não é? Refere-se à nação unida em lealdade ao rei. Isso é uma lealdade espiritual quando se trata do Mashiach Yeshua. Mesmo onde haja uma expressiva ostentação de números, um ministro encarregado da legislação e regulamentação, seja religiosa ou política, será impotente se houver ausência de pessoas de entendimento e temor com relação às coisas do Eterno. Queridos, olha só que situação. A maioria, vamos dizer assim, que estava ali naquele número, não é, de pessoas que condenaram Mashiach Yeshua, que disseram para emadeirá-lo, não é? Essa maioria não está fazendo parte do contexto do que o Eterno diz, não é? Uma multidão de pessoas está sim a glória de um rei. O rei vai chegar lá e vai contar a glória que ele tem. Olha quantas pessoas estão seguindo. E na ausência de pessoas está a ruína de um ministro. Mas, amados, lembre-se que Mashiach Yeshua disse que muitos seriam chamados e poucos os escolhidos. Queridos, cada pessoa tem o seu próprio interesse. Cada pessoa traz em si com quem de fato Yeshua pode contar, queridos. Hoje, todos nós deveríamos fazer essa pergunta, não é? Se nós estamos a serviço de Yeshua ou se nós estamos a serviço dos nossos próprios interesses. O que é que move a sua vida? Quem é que move a sua vida? Porque, queridos, olha só, uma multidão de pessoas vai provar que aquele grupo é poderoso, aquele grupo lá é poderoso, não é? Olha lá quanta gente está lá
naquela passeata, olha quanta gente está ali fazendo aquele movimento, fazendo aquilo lá. Mas, queridos, eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Se repentinamente sobrevir uma grande calamidade, enquanto essas pessoas estão unidas ali, fazendo o que quer que seja, vocês acham que elas vão se unir para defender umas às outras? Queridos, esse contexto do que as pessoas chamam de Ibope, queridos, ele é tão efêmero. Eu tenho de falar o nome Ibope porque não tem outro marcador de audiência, viu, queridos? Não é que eu estou querendo dar Ibope para o Ibope, não é? Mas não tem outro marcador de audiência, é um monopólio, vocês sabem disso. Não existe uma concorrência para aferir a audiência. Mas, queridos, vamos lá, eu tenho uma grande audiência. Vamos supor, o que dá audiência nesse país? Novela dá audiência, né? Então, eu tenho o futebol que dá audiência. Mas se eu colocar todas essas pessoas que estão assistindo a mesma novela juntos, num único lugar, e houver uma situação de calamidade, você acha honestamente que essas pessoas vão lutar umas pelas outras? Se eu colocar um grande número de pessoas do mesmo time e sobrevir lá, uma grande calamidade, quantos vão se ajudar, queridos? Queridos, procurem saber sobre Katrina, procurem saber sobre o tsunami da Indonésia, o último tsunami do Japão. Queridos, povos como o povo japonês, que eu tenho de honrar verdadeiramente aquele povo, que se une, cada um luta um pelo outro, não é? Eles têm uma questão de honra gravíssima lá, por exemplo, né? Se a pessoa está trabalhando numa montadora de veículos, vamos supor, para eles é uma desonra trabalhar nesse tipo de coisa. Não, a pessoa honrada não vai trabalhar com esse tipo de produção, né? Mas quando nós vimos a questão, mesmo com essa cultura diferente, tão diferente da nossa, com relação à reação do tsunami que ocorreu no Japão, olha o tsunami da Indonésia e olha o tsunami do Japão e veja as diferenças gritantes de um povo que se une e de um povo que cada um por si, queridos. E nem no caso da Indonésia, nem era Deus por todos, porque cada um ali tem uma fé diferenciada. Agora indo, na verdade, depois do tsunami de 2004, se tornando uma nação massivamente islâmica. Mas, queridos, é importante ter entendimento que esse texto ele vai definir para as pessoas essa glória, essa majestade que determinada coisa tem, mas não vai garantir que essas pessoas estejam unidas. Mas na ausência de pessoas, eu não estou tratando mais agora da quantidade, mas eu estou falando de poucas pessoas, queridos. A ruína de uma pessoa que está liderando. Amados, vocês pensam que é fácil você encontrar pessoas para servirem, queridos, que não seja a si próprio, né? Eu acredito que todo mundo tem uma característica de saber o que é bom para si, não é verdade? Mas, queridos, como é difícil você encontrar pessoas de confiança. Eu estou falando de pessoas falíveis, cheias de necessidades, da compreensão, da misericórdia de Hashem, como eu e meu marido. Amados, vocês pensam que é simples você encontrar pessoas que cuidem, amem, zelem de pessoas, que estejam com o coração aberto para fazer isso? Queridos, não pensem que o Eterno tem encontrado com facilidade pessoas que queiram abrir mão das suas vidas, dos seus bens, dos seus interesses pessoais. Queridos, o que eu estou dizendo para vocês é literal. Há ocasiões, não adianta. Eu estava falando hoje para o meu marido, eu falei, amor, quem que vai acreditar o tipo de vida que nós estamos vivendo? Eu não estou me comiserando, não é isso, queridos. Mas assim, amados, não é simples você saber as coisas que estão por vir e saber que as pessoas não estão prontas. Elas não estão prontas, elas não estão preparadas, elas não entendem a gravidade das coisas que estão por vir. Mas quem entender precisa de zelar pelos outros, queridos. Isso é muito fundamental e muito importante para todos nós. Então, na ausência de pessoas, não é aquela multidão que dá glória para o rei, mas de pessoas de confiança, está a ruína de um ministro.
E essa ruína de ministro que eu estou dizendo para você é a ruína de uma pessoa que foi chamada pelo Eterno para cuidar, para zelar. Ele pode ser arruinado se não encontrar as pessoas certas. Todos os profetas, eles deixaram sucessores, não é? Nós não vemos Elisha fazendo isso, mas a maior parte dos profetas, eles deixaram pessoas que continuassem com o seu ministério, não é? E como eu creio de todo o coração que é extremamente difícil, queridos, você deixar, como Machir fez, que eu não sei como que ele conseguiu fazer isso, porque ele é o Machir, encontrar 11 pessoas que se possa confiar, não é? Então, queridos, lembrem desse texto. Uma multidão de pessoas está sim, a glória, a majestade de um líder, de um rei, mas a ausência de pessoas está a ruína de um ministro. 100 pessoas não tem como seguir fazendo aquilo que o Eterno nos chamou para fazer. Isso é para todos aqueles que foram chamados por ele, tá bom? Versículo 29, aquele que é lento para se irritar tem um grande entendimento, mas o homem temperamental eleva a sua insensatez. Queridos, é um dos motivos porque eu creio de todo o coração que o Eterno não chamou a mulher. Nós estamos, claro, com várias mulheres à testa de governos. Recentemente aí nós vimos, não sei se você está acompanhando aí, a situação da Angela Merkel, não é? Se você procurar lá, ela tem tido tremores públicos. Eu não sei o que essa mulher está passando. Não sei se essa mulher está com síndrome de pânico, sabendo tudo que ela sabe que há de vir. Eu não faço a menor ideia do que está acontecendo com a Merkel. Mas eu sei que a mulher não tem estrutura para fazer isso, queridos. Eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse um marido sobre a minha cabeça, um homem que leva à frente, que se responsabiliza pelas decisões que toma, não é? Meu marido toma decisões, mas ele se responsabiliza quando, se ele deu um passo à frente, queridos, ele não tem o menor pudor de dar um passo atrás, pedir perdão. Ele não tem esse problema com relação à sua própria, como eu vou dizer, o que as pessoas vão pensar. Se ele tem de pedir perdão publicamente, ele não se importa. Ele se importa com o que o Eterno pensa dele, não é? Mas uma pessoa pode ser aparentemente lenta, queridos, para se encolerizar, enquanto, na verdade, o seu coração está facilmente levado ocultamente para a ânsia e para a vingança, o que denota também um temperamento que não é visto pelos outros, mas internamente age dessa maneira. É uma avaliação extrema que a Torá faz acerca daquilo que está ocorrendo, não somente do lado externo para que as pessoas possam ver, mas internamente. Isso é contra as leis da sabedoria, contra a Torá, contra a orientação de Hashem, e nos dirigem a cultivar esses impulsos, levando-os a serem misericordiosos, a exercerem o perdão e que os nossos corações possam ser corretos diante do Eterno. O contexto, amados, principalmente das mulheres, a mulher ela não gostou, queridos, é difícil, porque o homem, eu já vi o meu marido não gostar de alguma coisa e ele não tem reação, o rosto dele parece que, eu não sei explicar, mas não dá para você ler ele, pelo que ele sente, como é comigo, querido. Se eu não gostar de alguma coisa, aquilo é na hora. Você olhou para mim, você já sabe, você consegue fazer uma leitura total da minha vida. Eu sou uma péssima líder, vamos dizer assim, nesse sentido, porque se eu não gostei de algo, queridos, eu vou falar. Queridos, o Carlos teve situações que ele não estava gostando daquilo e eu tive a interpretação errônea de que ele estava chorando, emocionado com a situação e, na verdade, ele estava orando, pedindo para aquilo parar, não é? Ele não é fácil de ler, não consegue, ele não deixa sair a expressão dele para outras pessoas, mas a mulher já tem uma dificuldade maior no tocante a isso. A mulher acaba expressando sua irritação e nós não podemos fazer isso. Ao passo que também o texto vai tratar de uma pessoa lenta para se irritar,
não é, com grande entendimento, mas que do lado de dentro essa pessoa pode ter outras reações que não são lidas pelos outros, né? O meu marido, ele sempre passa situações onde ele coloca claramente para o Eterno: não deixe que eu desista das vidas, não me deixe que eu me feche para amar as pessoas, né? E a gente tem atravessado muitas lutas, queridos, muitas lutas nesse contexto, e não adianta apenas a gente não expressar como o texto diz. Nós não podemos viver isso. Eu e você temos de nos recusar a sermos seres que guardam o rancor, que pensam mal das pessoas, que nós não podemos nos conformar com nenhum tipo de insensatez sobre a nossa vida, para que o Eterno nos aceite diante do teu trono, do seu trono. Versículo 30, um coração tranquilo é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Deixa eu ler a tradução. Como é que ficou para a gente o versículo 30? O ânimo do sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Vamos ler aqui o comentário do versículo 30. Quando uma pessoa agita-se com ressentimentos internos, seja de inveja, de sentimentos de vingança, isso não é somente contra a lei da Torá, mas é também destrutivo para a própria pessoa. O coração que é distorcido com raiva contida não pode funcionar adequadamente e não permitirá que o resto do corpo funcione bem. Queridos, mais uma vez nós voltamos a falar acerca de, até com relação à nossa resistência física, queridos. A nossa resistência física, ela vai passar grandemente por aquilo que nós permitimos sentir, não é? Eu não sei quantos viram ontem, né? Hoje eu estou gravando esse programa para vocês no dia 17/7/2019, quando você ouvir aí no YouTube, para você saber. Ontem foi o eclipse da Lua. Muitos aqui me escreveram lá no grupo falando que viram lá o eclipse da Lua. Eu me senti mal, queridos, né? Eu não sei se alguma pessoa a mais teve algum mal-estar ontem com isso. E assim, como nós estávamos na estrada, eu fiquei vendo o eclipse completo. Eu achei, inclusive, que ele demorou muito. Normalmente os eclipses, eles são tão rápidos, não é? Mas ali eu achei, foi um eclipse longo, não é? E eu gostaria muito de compartilhar acerca desses sentimentos que trazem uma insegurança. Por exemplo, eu comecei a pensar, falei: meu pai, será que nós vamos ter tragédia? Será que nós vamos ter alguma coisa? Isso é um prenúncio? Sabe, um mal-estar, querido? Sabe, um mal-estar, como se fosse uma coisa informada para a gente lá no alto céus, não é? E muitas vezes, amados, nós precisamos ter um coração tranquilo e descansado em Hashem, o que tem sido cada vez mais complexo na nossa geração, queridos. E guardar a nossa vida, não é? De olhar para o que o outro tem, para o que o outro conquista, o que o outro faz, porque isso realmente vai ser uma podridão literal para os nossos ossos, vai nos trazer fraquezas que nós não precisamos ter no nosso caminhar. Nós não precisamos ter no nosso caminhar nenhum tipo de fraqueza sobre os nossos ossos. Versículo 31. Aquele que oprime um pobre blasfema contra o seu Criador, mas aquele que favorece aos necessitados honra ao Eterno. Não é? É muito interessante esse texto, porque o Todo-Poderoso criou o homem para o seu próprio bem, com a intenção de que os seres humanos ajudem uns aos outros. E se alguns têm mais sucesso do que os outros, seja na área de sustento, seja na área espiritual, seja em qual área for, ele deve sentir-se honrado por poder fazer parte do sustento de outro. Assim, um homem rico que tenha necessidade de trabalhadores deve empregar também ao pobre. E deve haver o cuidado necessário. Eles usam a palavra caridade, mas essa palavra foi tão distorcida que eu mudei para cuidado, tá bom, queridos? O cuidado aonde é necessário.
A riqueza do rico lhe foi dada em parte para ajudar ao pobre. E se o rico escapa do seu dever, é como se lhe lançasse respingos sobre a mishpat do Eterno, pois o pobre pode ver apenas um mau propósito para a sua própria existência. Tá bom? E assim amaldiçoar a sua vida, ter desejos de morte, sentir-se solitário. Queridos, esse texto, ele traz também uma conotação, não sei nem se a Adriana está ouvindo a gente, não é? Queridos, nós aqui atravessamos grandes coisas com relação aos nossos necessitados, não é? Nós sempre zelamos por todos. Há a condição que nós podemos zelar por mais e a condição que a gente zela de um modo menor, a gente não tenha o bem necessário para poder atender. Mas, queridos, nós sabemos também, e você tem de saber, quando uma pessoa se aproxima de você com o objetivo de tirar algo de você. O objetivo da pessoa receber algum favor com relação à sua própria necessidade. Isso também tem de ter a nossa sabedoria, porque o que acontece? Muitas vezes o Eterno está tratando de uma pessoa, está justamente disciplinando essa pessoa, aí você vai e você remove aquela disciplina que estava sendo feita. Todas as vezes que nós podemos fazer alguma coisa, nós procuramos direcionar. Então, é uma necessidade médica, então nós direcionamos. É uma necessidade de alimento, então nós direcionamos. É uma necessidade específica, nós direcionamos. Porque, queridos, não adianta você ajudar uma pessoa a ela se tornar cada vez mais endividada. Isso não é ajuda, não é? Então, muitas vezes é preferível que você vá até lá e você dê um alimento, você dê uma questão específica do que você fazer com que aquela pessoa, pelo seu próprio impulso, vá e gaste esses recursos em coisa que ela não precisa e tire, na verdade, de outros que são necessitados. Não é? Então você tem de olhar, por exemplo, quando você está ajudando uma pessoa, no que essa pessoa está gastando esses recursos. Porque senão o Eterno vai requerer de você também o uso do que Ele colocou nas tuas mãos. Então, de repente, você está usando os recursos para que a pessoa gaste em coisa que ela não precisa, enquanto você tem outro necessitado de verdade, uma pessoa que queridos, vocês não têm noção como nós temos responsabilidade com essas coisas. Nós não podemos, queridos, socorrer pessoas perdulárias, pessoas que gastam no que não precisam, tendo tantos necessitados no nosso meio, no ministério. E também, queridos, o Eterno livre e guarde vocês de uma pessoa oportunista, de alguém que seja oportunista, alguém que olhe para você, como a gente tem visto isso hoje, que nós estamos na área mas acho que qualquer um que já fez alguma viagem para o Egito já passou por isso, não é? Como vem pessoas querendo que você compre, que você gaste, que você faça alguma coisa, não importa quanto, eles querem que você ofereça tudo que você tem para o benefício deles, não é? Então, queridos, guarde o seu coração, não despreze a ninguém, mas olhe também se aquela pessoa não está naquele problema porque ela não tem coragem de agir, ela não tem coragem de tomar as rédeas na mão, não tem coragem de tirar o cartão de crédito da mão da esposa, da mão chegar num acordo com o marido. A mulher não pode mandar, mas ela pode orientar, ela pode dizer: eu não estou de acordo, pedir uma ajuda para os seus líderes, enfim, o que quer que seja. Porque, querido, se você também direcionar a ajuda ao necessitado para que uma pessoa se torne endividada, você também em breve vai estar endividado. Não é? Que o Eterno nos conduza em nome de Yeshua, para que nós possamos ser corretos e íntegros, né? A Adriana está aqui, nós passamos por uma situação, ela está como minha testemunha, onde a pessoa ela queria estar com a gente, mas desde que nós fizéssemos o que ela queria, não é? E isso de cunho financeiro mesmo, não era, olha, eu estou precisando de comprar
alimentos aqui, não é? E a gente poder fazer alguma coisa. Não, era direcionado. A pessoa queria que nós estivéssemos ali para servir coisas que ela estava fazendo que nós nem sabíamos, não é? E nós tivemos de tomar uma ação conjunta em oração. O Eterno foi muito claro conosco o que era para a gente fazer, e nós vimos o quanto as pessoas são capazes de ficar iradas quando você diz não. Então, cuidado na ajuda do necessitado, que você não se torne um cúmplice de más obras, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Tá bom, meu querido, minha querida? Olha só, estamos aí chegando ao fim do programa, graças ao Eterno, não é? Olha só, a Adri falando também sobre uma outra pessoa, não é? E que também nós vimos claramente que o objetivo era passar só as necessidades, não é? Continuamente. Não... E aí, queridos, muito cuidado na manutenção do ócio. Muito cuidado com a manutenção do ócio. O Eterno não pode nos abençoar nesse caso. Então, socorrer ao necessitado é diferente de manter alguém dependente de você, tá bom? Queridos, vamos orar. Senhor nosso Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos diante de Ti todas as necessidades que existem na nossa vida como gerenciadores dos Teus bens. Se nós entregamos para Ti os nossos 10%, nós mantemos com nós 900% do valor que nós te demos. 900% o Senhor confia em nós. Quando nós te entregamos 10%, o Senhor entrega 900% do valor que nós te demos para que nós gerenciemos. Isso é uma responsabilidade imensa. Nos ajude a gerenciarmos a nossa vida sem nenhuma parcialidade com a Tua lei. Que nós possamos ser pessoas que definem a assistência, definem o cuidado, o zelo, mas, Pai, que todas as pessoas possam ser responsáveis com relação às vidas que estão agindo em prol do que o Senhor tem ordenado, para que nós possamos ter excelência e bênçãos, para que nunca deixemos de ter como socorrer aos necessitados. E isso também faz parte da Torá. Que nós possamos, Pai, ser gratos, que nós possamos ser cuidadosos, que jamais nos falte um teto, jamais nos falte, Pai, como nos vestir, jamais nos falte o alimento e a água, meu Pai. Nós somos totalmente necessitados de Ti. Fica conosco, bondoso de Israel. Nós amamos o Teu nome. É o que nós te bendizemos e suplicamos, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Querido meu, querida minha, olha só, amanhã eu espero estar de volta aí com vocês. Peço orações. Papai, então, sem alterações pelo jeito, até a próxima semana, o que me dá um alívio, mas ao mesmo tempo, não é, uma apreensão. Lembrando vocês que hoje nós temos reunião de oração, é tempo de orarmos, é tempo de buscarmos a presença do Eterno, é tempo de estarmos nessa brecha, queridos, que em nome de Yeshua nós possamos fazer o melhor. Nós amamos vocês, viu, queridos, com todo o nosso coração. Hoje à noite, então, reunião de oração. Beijos no seu coração. Fiquem na Shalom do nosso Pai. Mensagem do Céu.